Olá pessoal, sou a professora Camila e finalmente chegamos na nossa última aula sobre doenças parasitárias. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças parasitárias causadas por metazoários. Nas últimas aulas nós falamos sobre as doenças causadas por protozoários. Nessa aula a gente vai falar sobre as doenças causadas por metazoários. Metazoários, vermes, tá pessoal? Então esses a gente consegue observar. Muitas vezes em microscópio, outras não, mas eles são seres vivos multicelulares. Seres vivos multicelulares esses que têm mais de uma célula, diferente dos protozoários. Os protozoários têm apenas uma célula, são seres vivos unicelulares. Sua atuação geralmente acontece no sangue, extraintestinal e intestino, com seus efeitos bem parecidos, geralmente uma dor abdominal, diarreia. E os que a gente vai falar: esquistossomose, ascaridíase, teníase, ancilotomíase e entrobíase. Parece um trava-língua, né? Então vamos lá. Esquistossomose, uma doença muito popular, principalmente no Enem. É a doença que mais cai no Enem. No Brasil, por exemplo, são registrados 5 milhões de casos. E, obviamente, é uma doença parasitária relacionada diretamente com o saneamento precário, que inclui as regiões mais pobres. Essa é uma doença popularmente conhecida como doença do caramujo ou barriga d'água, porque as pessoas que acometem essa doença, elas ficam com uma barriga bem grande. A esquistossomose é uma doença que atinge geralmente crianças e adolescentes. A espécie da esquistossomose muito conhecida no Brasil é o Esquistoma mansoni. E nesse caso, eles são dioicos. O que são dioicos? Dioicos é aqueles seres vivos que a gente consegue diferenciar o macho da fêmea. Eles possuem dimorfismo sexual, então a gente consegue diferenciar qual é o macho e qual é a fêmea. Nesse caso aqui, é um caso heteroxênico, vocês lembram o que é? Então, eles possuem mais de um hospedeiro. Nesse caso, o hospedeiro definitivo, que é o homem, e o hospedeiro intermediário, que é o caramujo, da espécie Biofalária. No hospedeiro intermediário, acontece apenas na fase larval. Então, como que acontece a transmissão dessa doença? Ela ocorre quando o indivíduo, que é o hospedeiro definitivo, olhem a imagem aí, que no caso é o homem, ele vai eliminar por meio das fezes dele na água os vermes que estão ali presentes nas fezes dele. Esses vermes que estão presentes nas fezes, que consequentemente vai parar na água, eles, ao entrar em contato com a água, eles vão eclodir, saindo larvas. E essas larvas, elas vão tentar encontrar o caramujo, que vai ser o hospedeiro intermediário. Após 4 semanas, mais ou menos, essas larvas, elas vão deixar o caramujo, que já no caso não são mais larvas, elas estão como cercária. Então, essa forma de cercária, ela fica muito mais fácil de entrar em contato com outro ser humano. Então, o caramujo está lá, liberou as cercárias, após 4 semanas. Essas cercárias, elas vão tentar de todo jeito encontrar uma pele humana. E essas cercárias, elas vão entrar na pele. E se elas conseguem ali entrar em contato com a pele humana, elas vão direto na corrente sanguínea, que vão migrar até o fígado e se desenvolver em verme adulto. E é assim que o ciclo continua. Então, essa pessoa que está infectada, se ela for defecar na água, ela vai liberar os ovos, que esses ovos vão se eclodir, vão entrar em contato com o caramujo, por sua vez, vai liberar as cercárias, que consequentemente pode entrar em contato com o corpo de outra pessoa, entrando na corrente sanguínea, indo até o fígado, se desenvolvendo em verme e, consequentemente, vai acontecendo tudo o que eu falei. É um ciclo, pessoal. Por isso, tão importante o saneamento básico. Saneamento básico e educação sanitária é muito importante para qualquer doença causada por verme ou protozoário. Lembra que eu falei que nesse caso eles são dioicos? Dioicos que possuem dimorfismo sexual, que a gente consegue diferenciar quem é o macho e quem é a fêmea. Nessa imagem à esquerda a gente consegue diferenciar facilmente quem é o macho e quem é a fêmea.
O macho, ele tem um corpinho mais achatado, que é esse maiorzinho aí, que parece ser maiorzinho, esse rosa mais claro. A fêmea, por sua vez, ela sim, ela é maior que o macho, aqui nessa foto não tá aparecendo, mas ela é maior que o macho. Ela tem o corpo mais cilíndrico, diferente do macho, que é mais achatadinho. E nessa segunda imagem, a gente consegue entender por que é uma doença conhecida como barriga d'água, porque quando esses vermes colocam os ovos, a barriga do hospedeiro ela vai inchar. E aí vai ficar bem parecido com essa imagem que eu coloquei aqui à direita. Ciclo de vida do esquitossomo começa quando o ser humano entra em contato com água contaminada por cercárias, que é um estado de vida do esquitossomo. As larvas que estão ali nadando, quando eu encontro com o humano, penetram pela pele. Elas jogam enzimas proteolíticas que vai destruindo o tecido epitelial em um processo de 3 dias, onde ela se liberta da cauda e procura um capilar. Quando ela encontra o capilar, ela cai na corrente sanguínea. Nos próximos 7 dias, a larva que penetrou pela pele vai percorrer os vasos sanguíneos do ser humano e vai se instalar em órgãos como o pulmão, e depois ela passa para o coração e finalmente ela chega no fígado, onde ela vai se tornar um verme adulto, onde o verme adulto, fêmea e macho, formam um par, onde a fêmea se encaixa na espécie de fenda presente no macho, e esse processo demora cerca de 45 dias. Após isso, os dois vermes se deslocam ou para os vasos sanguíneos da bexiga ou principalmente para os vasos mesentéricos do intestino grosso e do intestino delgado. Lá eles copulam e começa a postura dos ovos. Uma fêmea pode colocar cerca de 400 ovos por dia, que serão jogados no intestino e depois eliminados pelas fezes, ou jogados dentro da bexiga e eliminados pela urina, mas principalmente por via fecal, que é por onde ocorre a eliminação de 50% desses óvulos que estão sendo colocados. Então, só cerca de 50% chega ao meio externo desse organismo, no caso, o ser humano. É importante salientar que são esses ovos que geram sintomas da esquistossomose. Eles são eliminados pela urina ou pelas fezes. Então, quando os ovos entram em contato novamente com a água, dentro desses ovos tem a larva que nós chamamos de larva meracídio. Olha aí, muitos ovos sendo jogados. Aqui você consegue enxergar o meracídio. Esse meracídio sai do ovo, começa a nadar e busca sinais que façam com que ele encontre o hospedeiro intermediário. Esse hospedeiro intermediário são os caramujos bionfalares, do gênero Bionfalaria. Olha eles aí, um grupo de caramujos. Então, esses meracídios penetram através do tecido epitelial e irão se instalar principalmente nas vias digestivas desses animais. Lá eles se transformam em esporocistos, as células começam a se dividir sem parar por poliembrionia, formando milhares de cercárias, que é um outro estado larval do Schistosoma mansoni. Esse processo dura entre 4 e 6 semanas, e após isso, as cercárias estão prontas para procurar agora o hospedeiro definitivo, que é o ser humano. As cercárias têm vida útil aí, nessa água, por cerca de 48 horas, então elas estão desesperadas, onde a maior atividade delas é nas primeiras 8 horas. E aí, encontrando novamente o ser humano, essas cercárias penetram de novo através do tecido epitelial, passando pela epiderme, por toda a derme, aí temos a continuação do ciclo. Ascaridíase é a doença conhecida como doença da lombriga, que acomete cerca de 30% da população mundial. Então, hoje, cerca de 30% da população tem essa doença. Por isso, é uma doença que demanda aí muito estudo. É causada por um verme da espécie Ascaris lumbricoide e, assim como as demais, é uma doença que poderia ser evitada
se nós tivermos ações de órgãos públicos, como, por exemplo, o saneamento básico, rede de esgoto. E assim como a esquistossomose, ela é uma doença que acomete mais crianças, porque a criança ela tem mais chance de contrair, porque ela está sempre brincando em água, no mato, na terra. Então, é uma doença que acomete as crianças abaixo de 10 anos de idade. É muito comum nessa idade. Só que diferente da esquistossomose, essa é uma doença com ciclo monoxênico. Monoxênico é aquele ciclo que tem apenas um hospedeiro, que no caso vai ser o homem. Na esquistossomose, por exemplo, nós tivemos 2 hospedeiros. Então, era uma doença com ciclo heteroxênico, que aí afetava o caramujo e o homem. Nesse caso, é um ciclo monoxênico que só atinge o homem. Só tem um hospedeiro, no caso. Então, como que acontece a transmissão dessa doença? Ela é um pouco parecida com a esquistossomose, só muda que nesse caso a gente precisa ingerir em vez da larva entrar na nossa pele de fato. Nesse caso, se o hospedeiro ele defeca na água, essa água ela vai ficar cheia de ovos e nessa água que está ali infectada, se outra pessoa for ali ingerir essa água ou colocar a mão na água, depois levar à boca, ou essa água infectada servir para irrigar uma horta, por exemplo, essa horta ela vai ficar infectada também com esses ovos. Então, nesse caso, diferente da esquistossomose, a gente precisa ingerir a água com os ovos para poder se infectar, ou o alimento, por exemplo, a horta que eu dei o exemplo. Então, uma vez que esses ovos foram ingeridos, eles vão se tornar larvas lá no intestino. Essas larvas, elas vão migrando através da parede do intestino delgado e é conduzida lá pelos vasos linfáticos e pela corrente sanguínea até o nosso pulmão. E como o pulmão ele está ligado ao coração, essas larvas vão parar no coração também. E logo em seguida, elas vão para a traqueia. Nesse caso, é muito fácil, mas é um pouco raro, mas ainda assim é fácil, que as pessoas liberem essas larvas através da tosse, ou elas liberem através da boca ou do nariz. Só que geralmente essa pessoa não sabe que está infectada. Quando essa larva ela tá na traqueia, acontece o que a gente chama de pigarra. Sabe quando vocês têm aquela pigarrinha que fica assim? Nesse caso, o que a gente faz geralmente quando a gente tem uma pigarra? A gente engole a saliva, né? E junto, quando essa pessoa tem essa pigarrinha, ela tosse, ela vai engolir a saliva e essa larva ela vai parar no intestino novamente. Se ela não saiu pela boca ou pelo nariz, ela vai parar no intestino novamente. Então, ela dá um rolê de fato, né? Ele percorre por vários órgãos até parar no intestino novamente. E esse rolê, digamos assim, que ela dá, é muito importante para ela porque ela vai se nutrindo de diferentes formas em vários órgãos do nosso corpo. Cada órgão ali ela vai se nutrir de alguma coisa diferente. E que para ela isso é muito bom. Então, lá no intestino delgado, esses vermes já vão estar adultos e aí sim eles vão começar a fazer o processo de reprodução. E aí eles vão começar a liberar os ovos para completar esse ciclo todo. A fêmea, ela pode liberar cerca de 200 mil ovos por dia. É muita, muita, muita coisa. E aí, se essa pessoa eventualmente defecar na água, esse ciclo ele vai dar novamente uma continuidade. E aí, outra pessoa pode ingerir, e assim vai, o ciclo acontece novamente. Quando a migração dessas larvas chega nos pulmões, pode causar febre, tosse, ou quando já está no intestino, pode dar uma dor abdominal. O abdômen ele também pode ficar mais inchado, porque tem um monte de larva ali, vários ovos, então ele também enche um pouco. E quando é criança, acontece muita desnutrição, porque aquele verme ele vai estar roubando todo o nutriente daquela criança. E o diagnóstico, muitas vezes, é exame de fezes, que nas fezes a gente consegue ver se tem ali ovos ou até mesmo os vermes nas fezes. E a prevenção é sempre a mesma, pessoal. Ter uma higiene muito boa, então lavar a mão com água corrente, sabão, principalmente depois que pegar em algum alimento ou quando for comer o alimento, lavar muito bem esse alimento, não defecar em locais livres. E uma educação sanitária é sempre muito bem-vinda.
E o tratamento dessa doença pode ser através de antieumíntico, que é um medicamento para tratar essas infecções. Quando a migração dessas larvas chega nos pulmões, pode causar febre, tosse, ou quando já está no intestino, pode dar uma dor abdominal. O abdômen ele também pode ficar mais inchado, porque tem um monte de larva ali, vários ovos, então ele também enche um pouco. E quando é criança, acontece muita desnutrição, porque aquele verme ele vai estar roubando todo o nutriente daquela criança. E o diagnóstico, muitas vezes, é exame de fezes, que nas fezes a gente consegue ver se tem ali ovos ou até mesmo os vermes nas fezes. E a prevenção é sempre a mesma, pessoal. Ter uma higiene muito boa, então lavar a mão com água corrente, sabão, principalmente depois que pegar em algum alimento ou quando for comer o alimento, lavar muito bem esse alimento, não defecar em locais livres. Meu jovem, parece que você está com ascaridíase e eliminou algumas ascaris lumbricoides. Ascaris o quê? Ascaris lumbricoides, a famosa lombriga, também conhecida como bicha. E como eles vieram parar na minha barriga? Não lembro de ter comido nenhum deles. Você deve ter ingerido algum alimento ou água contaminada com os ovos do verme sem ter percebido. Deixa eu te explicar melhor sobre esse parasita. O Ascaris lumbricoide é um verme do filo dos nematelnitos, aqueles de corpo alongado e cilíndrico com extremidades afiladas, fininhas. Ele provoca a ascaridíase, uma das verminoses mais frequentes do mundo, principalmente nos países subdesenvolvidos, onde há falta de saneamento básico em vários locais. A fêmea desse verme pode colocar milhares de ovos por dia que podem sobreviver por muito tempo no ambiente, contribuindo assim para a sua infestação. Tudo começa por uma pessoa que está infectada, com esses vermes na forma adulta em seu intestino delgado. O macho e a fêmea acasalam e os ovos da fêmea saem junto às fezes da pessoa infectada, contaminando o local. No ambiente, o embrião presente nos ovos leva algumas semanas para se desenvolver. Em mais ou menos 3 semanas, a larva contida no ovo chega à sua fase L3, que é a sua fase infectante. Quando uma pessoa ingere alimentos, por exemplo, verduras, legumes e frutas, água ou até mesmo poeira com esses ovos, eles passam para dentro do organismo da pessoa. Eu posso me infectar colocando a mão na boca depois de brincar na terra? Se a terra estiver contaminada com os ovos do verme, sim. Meu Deus, eu acho que foi isso que aconteceu comigo! Engolindo os ovos, eles eclodem no intestino delgado, liberando as larvas que migram pela corrente sanguínea, passando pelo fígado, coração, até chegarem aos pulmões. Nos pulmões, as larvas ficam um tempo, se desenvolvem um pouco, depois sobem pelos brônquios, passam pela traqueia e chegam à laringe. Quando chegam à laringe, pode acontecer de algumas larvas serem expelidas com a tosse, mas na maioria dos casos, elas são engolidas novamente por reflexo, passando pelo estômago e voltando para o intestino, onde se desenvolve até a fase adulta, quando já podem se reproduzir, reiniciando o ciclo. Os sintomas da ascaridíase vão variar de acordo com a infestação, ou seja, de acordo com a quantidade de ascaris que existe no intestino delgado. Quando há poucos vermes, os sintomas são quase imperceptíveis. Algumas vezes eles morrem e saem nas fezes sem que a pessoa perceba. Nas infecções mais graves, devido à grande quantidade de vermes no intestino, os sintomas são dor na barriga, náuseas, falta de apetite, eliminação de vermes pela boca e pelas fezes. Vale lembrar que os vermes estão competindo com o organismo do homem, roubando seus nutrientes. Dessa forma, eles podem causar desnutrição na pessoa, além de liberar toxinas. Como se isso não bastasse, quando o espaço do intestino fica pequeno para a grande quantidade de vermes, eles podem sair por outras partes do corpo e pode haver obstrução intestinal, impedindo a passagem de alimentos no intestino, exigindo cirurgia de urgência para evitar a morte.
Os vermes, quando ainda são larvas e estão migrando pelo corpo humano, também podem deixar lesões nos órgãos em que passaram, como os pulmões e o fígado. Nesse caso, podem provocar bronquite, dor torácica, febre, tosse com sangue, tosse seca, entre outros sintomas. Os ascaris lumbricoide podem sobreviver por muito tempo no organismo do homem, seu único hospedeiro. Nossa, será que eu vou morrer? Calma, meu jovem. Disso você não vai morrer não, pois vou te passar um remédio. Mas quero que daqui pra frente você tome alguns cuidados. Sempre lave bem as frutas, verduras e legumes que for consumir. Proteja os alimentos. Às vezes, uma mosca pode pousar nas fezes contaminadas e carregar os ovos do verme para a sua comida. Na hora de beber água, beba apenas filtrada, tratada ou fervida. Tenha cuidado com a higiene pessoal. Sempre lave as mãos antes das refeições, após ir ao banheiro e principalmente depois de brincar com terra. Nada de colocar a mão suja na boca. Nunca, em hipótese alguma, use as fezes como adubo. Eu sei que você não vai fazer isso, mas não custa nada lembrar. É importante também identificar e tratar os doentes. Só assim os ovos deixarão de ser eliminados. O saneamento básico é essencial, pois dessa forma as fezes terão um destino adequado. Muito obrigada, doutor. Agora que eu aprendi, vou seguir essas dicas direitinho. Muito bem, Vanderlei. Não se esqueça de passar essas informações para todas as pessoas que você conhece. Teníase, ela é popularmente conhecida como solitária e é uma verminose causada pelos plateumintos da espécie Taenia solium e Taenia saginata. É uma doença contraída por meio da ingestão de carne mal cozida, carne crua, de suíno ou bovino contaminado. Os vermes, nesse caso, são hermafroditas, diferentes daqueles que a gente consegue diferenciar o sexo, e o ciclo será heteroxênico, então vai ter um hospedeiro intermediário e um hospedeiro definitivo. Então essa é uma imagem para a gente diferenciar um pouquinho a Taenia saginata da Taenia solium. Elas são bem parecidas, na verdade o que muda um pouquinho é a cabeça, né, que a gente costuma chamar de escólex. E aí, em seguida, nós temos o colo e o finalzinho do corpinho, que é chamado de estróbilo. E como é o ciclo desse parasita? Então, imagina que tem uma pessoa infectada que contamina o ambiente, fazendo suas fezes em local que não deveria. Os animais que estão ali, eventualmente, podem entrar em contato e ingerir os ovos que estão ali nas fezes da pessoa infectada, e ele vai contrair a tênia. Então, esse cisticerco que se aloja no corpo do animal, ele eventualmente pode se alojar no nosso, caso a gente se alimente dessa carne desse animal mal passada, mal cozida. E para que a gente tenha um controle dessa doença, é importante que a gente consuma carne ou embutidos fritos, bem cozidos, bem assados. Evitar esses mal passados. E principalmente quando for comprar carne com selo de inspeção. A teníase, ela pode também ser assintomática, quando não apresenta sintomas. Mas quando aparece, são geralmente alteração no apetite, dor abdominal, diarreia, perda de peso, fraqueza, irritabilidade, náusea. Pode acontecer de ter vômito também ou cansaço. E para tratar esse caso, é utilizado o remédio antiparasitário, ancilostomíase. É uma doença monoxênica, né? Então tem apenas um hospedeiro. Acontece geralmente em zona rural, onde as pessoas têm o hábito de andar descalço, ou aqueles locais que não têm saneamento básico. Existe até um personagem do Monteiro Lobato que chama Zeca Tatu, que é um personagem que vive abatido, cansado, geralmente descalço, né? Na verdade, sempre ele anda descalço, com os pés no rio, e enfim. Esse personagem é muito chamado de preguiçoso. Só que, na verdade, ele tem ancilostomíase. A ancilostomíase ela é bastante conhecida também como amarelão. E aqui nessa imagem a gente tem o ciclo dessa doença. O ciclo acontece quando os ovos de ancilostomíase são eliminados nas fezes e eclodem no solo depois de 1 a 2 dias se forem depositados em local quente e úmido. Então, o local ele tem que estar favorável. Essas larvas elas vão emergir e vão viver ali naquele solo. Essa larva, se ela estiver num solo adequado, ela pode viver até 3 a 4 semanas naquele ambiente. E se porventura passar alguém naquele ambiente que essa larva está, ela consegue invadir a pele tranquilamente. Então, uma pessoa ela pode facilmente pegar essa doença, ela pode se infectar com essa doença se ela caminhar descalça ou, por exemplo, se ela sentar em algum solo que está contaminado.
Outra forma de pegar essa doença também é se a pessoa ingerir essas larvas em alimentos que contêm essas larvas. E o ciclo dela no nosso corpo é também bastante amplo. Depois que essas larvas penetram no nosso corpo, essas larvas se movem até a corrente sanguínea até chegar nos nossos pulmões. Passando ali por todo o alvéolo pulmonar, sobe pelo trato respiratório, até chegar na garganta e finalmente serem engolidas até chegar no nosso intestino delgado. E é lá no intestino delgado que elas se tornam vermes adultos e fazem a reprodução. Muitas pessoas que têm ancilostomíase, elas são assintomáticas, elas não apresentam nenhum sintoma. Só que ali no local onde o verme entrou, pode ficar uma erupção ali, causando vermelhidão ou uma saliência naquele local, pode causar coceira também. Mas quando essa larva ela chega até o intestino, causa dor de barriga, diarreia, perda de apetite, desnutrição está associada também, porque a larva ela pode tirar os nutrientes da pessoa. E para que a gente constata se alguém está com ancilostomíase ou não, são exames de fezes ou exames de sangue. E para tratar essas doenças é usado geralmente um medicamento que chama albendazol ou mebendazol. Oxoríase ou enterobíase é uma doença, uma infecção intestinal que cerca de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo, de todas as classes socioeconômicas, estão infectadas, sendo muito comum nos Estados Unidos. E cerca de maior prevalência em crianças e jovens. Essa é uma doença que ela tem uma característica muito específica, que é a coceira na região perianal. Sim, essa doença ela causa uma coceira insuportável na região ali do bumbum. Todas essas doenças que eu falei até então, elas são bem parecidas. Muda algumas características. Essa, como eu falei, a principal característica que define essa doença é aquela coceira na região perianal. E como que as pessoas se infectam com essa doença? Quando essa pessoa ingere os ovos de outra que está infectada ou dela mesma, e esses ovos eles eclodem no intestino delgado, que vai migrando até o intestino grosso e fica adulta ali no intestino grosso. Quando esses vermes ficam adultos, eles vão acasalar, dando origem a vários ovos. E é interessante porque eles são dioicos, né? Então existe esse dimorfismo sexual, então tem a fêmea, tem o macho. O macho, ele literalmente só serve para acasalar, porque quando ele faz a cópula, ele sai nas fezes e morre. A fêmea, ela vai até a região anal para que ela tenha ali os seus ovos, e é cerca de 16 mil ovos que ela libera aí naquela região perianal. Por isso tem tanta coceira nessa região. E lembrando, pessoal, que esse é um ciclo monoxênico, tá? Só atinge o homem, o ser humano, no caso. Então, de hospedeiro só tem o ser humano, não tem outro hospedeiro. Então, como as fêmeas, elas liberam esses ovos ali na região perianal, consequentemente, a coceira anal é o principal sintoma. Quando acontece em mulher, pode também ter uma vaginite, porque como ali o ânus está próximo à vagina, então pode acontecer de ter vaginite se for em mulher também. E o diagnóstico, nesse caso, ele é um pouquinho diferente dos outros casos. Nesse caso, acontece um exame literalmente ali na região perianal. O médico ele vai buscando ali se tem vermes naquela região. Outra forma é analisar a unha do paciente infectado. Porque como esse paciente ele está ali coçando aquela região, atrás da unha, embaixo da unha, pode ficar vermes, né, nessa região. E também é outra forma de diagnosticar. Nessa doença acontece muito a reinfestação. Então, uma pessoa ali que coçou aquela parte perianal, se ela colocar a mão na boca, ela pode reinfectar novamente. Isso acontece muito, tá, galera? Porque imagina uma criança, ela tá ali coçando à noite. Se ela coloca na boca a mão que ela coçou, ela vai se reinfectar novamente. E é bastante comum. O tratamento somente é indicado para infecções que são sintomáticas. Quando não há sintoma, é mais fácil resolver. A maioria dos pais busca tratamento quando seus filhos estão infectados, e os medicamentos utilizados é mebendazol ou albendazol,
que são medicamentos que vai ajudar ali no controle dessa doença. E é muito importante, se alguém da casa está infectado, os demais se tratar junto também, porque facilmente essas pessoas que estão ali na casa junto com a pessoa infectada, vai se contaminar. Pode ser por lençol ou em algum lugar que essa pessoa colocou a mão, né, e a mão está infectada, ele colocou a mão em outro lugar e essa pessoa leva a boca, ela vai se infectar também. Chegamos ao fim da 4ª aula. Na próxima aula eu vou colocar umas questões para que a gente responda juntos. Assim a gente consegue sistematizar melhor o conteúdo aprendido. Até a próxima, obrigada, tchau, tchau.